ético isso, né? Assim como se você leu Ação Humana a fundo e vê que o Mises defendia o padrão ouro, mas quando fala esse padrão, ele não conhecia o Bitcoin. Porque o que ele defendia era, na verdade, algo que o Estado não tivesse o direito de inflacionar. Mas uma das coisas que ele explica muito bem, se você perguntar qual é o seu maior investimento hoje, eu invisto no Estado quebrar. Eu invisto, não somente pegar o dinheiro e transformar em Bitcoin, mas eu faço uma coisa mais do que isso. Eu amplifico o sinal. Eu faço dívidas de longo prazo em taxas pré-fixadas para pegar o dinheiro, um monte de empréstimo, porque eu sei que aquilo lá vai virar pó. Então, eu aplico Mises muito mais que vocês podem ter certeza. A minha cabeça está prêmio. Se você parar para pensar de uma maneira, quem se arrisca mais de nós três? Eu me arrisco muito. Todos os grandes empresários do mundo estão fazendo isso com o juros negativos. Qual é o melhor investimento do mundo hoje, no mundo que inflaciona suas moedas, é faça dívida em juros pré-fixados. Pré-fixa tudo e pega o que você puder pegar. E aí privilegia os ricos, porque o banco vai emprestar para quem não precisa, óbvio. E aí, cara, mas quem lê o Ação Humana se resguarda. E quem lê a desestatização da moeda, a teoria prática das múltiplas moedas em operação, do Hayek, também sai na frente, obviamente. Está aqui atrás do livro. A questão toda é a seguinte, e aí é que eu costumo assim, não desdenhar do papel maquiavélico, pernicioso, safado do Estado. Eu tenho muito cuidado. Então, quando eu faço essas jogadas debaixo do nariz dele, é porque eu sei que ele, para dar o calote em todo mundo, pulverizando o valor da moeda, eu não vou ser maior do que ele. Eu vou me dar muito bem, né? Vou multiplicar meus ativos, mas tudo igual ele. Para ele se fazer rico novamente, ele precisa privilegiar o devedor frente ao credor. Ele é um grande devedor. Só que ele deve em real. Então, se ele transforma real em pó, ele tem menos dívidas. Eu estou fazendo a mesma coisa que ele. A pergunta por que eu não desdenho da inteligência do Estado? Porque ele já fez isso com o ouro. Ele já, igual você colocou, Bretton Woods, né, o final do acordo de Bretton Woods é 71, faz só 50 anos. Quando ele, em 44, quando ele impede as pessoas de ter ouro, e fala, não, põe aqui no meu cofre e eu guardo para você, usa dólar e eu guardo, está aqui indexado em ouro. Ele deu o tombo em todo mundo também. Então, a questão toda que eu vejo, Pantoja, e aí é isso que eu queria, nesse pequeno capistãozinho que nós iríamos fazer ele crescer até ele se tornar maior do que o país, né, Brasil, era justamente o quê? As transações lá dentro, porque o Estado vai ver você numa fazenda, você não sabe se você está comprando um porco do Zé, está pagando em Bitcoin, vendendo um frango, você está usando o cálculo econômico, a moeda, a troca indireta, usando o cálculo econômico em Bitcoin, da qual ele não tem conhecimento, você passa para um, passa para outro. Óbvio, as transações internacionais, com real, você vai ter que fazer essa transação, mas se você trouxe uma entidade, que é o síndico do condomínio, ele é o cara que comprou Bitcoin e colocou lá reais, aí ele faz essa distribuição entre as pessoas, volta, compra por ele, o Estado nunca vai saber se isso transitou pelos outros. Essa era a minha pergunta. Não, o Estado vai saber que o cara te passou o Bitcoin, você passou para ele passou para o outro. Vai saber, Rodrigo, mas olha só, vamos analisar um ponto interessante. Qual que é o lastro do dólar hoje? O lastro do dólar são porta-aviões, né? Sim, força. Isso, olha, então é muito legal estar falando contigo, porque tem muitas pessoas dentro do Instituto que, quando eu dizia que o lastro do dólar era o poderio militar americano, eles não entendiam. É porta-aviões, né? Exatamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você tenta derrubar uma moeda, né, como vários países tentaram não usar moedas, o que acontece? A força militar americana vai lá e invade o país, né? Sim. Então, vamos lá. O Bitcoin começou em 2009. Ele vai fazer aí 12 anos, né? A gente está falando do país mais rico do mundo, com as maiores forças armadas do mundo, que é, sei lá, o dobro de todas as forças armadas somadas do planeta, né? Gasta o PIB do Brasil por ano né? E eles não fizeram nada com o Bitcoin. Por quê? Porque não tem o que fazer. Entendeu? Então a gente está falando de FBI, de CIA, de Exército Americano, de DARPA, NSA,
E o que eles fizeram? Nada. Por que eles não fizeram nada? Porque não tem o que fazer e eles sabem disso. Então é uma coisa assim que não tem o que fazer, não tem volta. Eles vão ter que abraçar isso. E eu acho que é bem esse o ponto. Eu acho que até que o que você está falando, Rodrigo, é um pouco perigoso desse síndico do condomínio querer virar um banco central condominial. É meio, meio perigoso. Tá. Mas eu digo, mas a solução que eu quero dizer para você é o seguinte: não é o Bitcoin, tá? Não é, em hipótese alguma. Eu acho que quanto mais descentralizado, melhor. Né? Se todas as pessoas comprarem, é mais difícil para a Receita consultar lá, fiscalizar 1.000 pessoas e fiscalizar 1.000 pessoas transacionando entre si, que vai dar milhões de transações. Mas, Bruno... Mas, voltando ao ponto central, você pode usar moedas irrastreáveis, e tem muitas que são. Tá? Então não precisa necessariamente ser o Bitcoin. Pode usar o Monero, pode usar a Chainlink, pode usar... Tem um monte de moeda que é feita na rede da Ethereum. No momento que a gente está hoje, isso é impossível. Eu concordo com você, Rodrigo. No momento de hoje é impossível. Legal. Eu não acho, eu acho que dá sim. Bruno, eu queria colocar, Bruno, o seguinte: se o nosso Banco Central do Brasil amanhã fala assim, nossa moeda é o Bitcoin, você já tirou 80% da força do Estado. Porque se ele não tem uma moeda que inflaciona, ele pode até instituir de curso forçado o Bitcoin no Brasil. Está resolvido grande parte dos nossos problemas. Por que não se faz isso? Porque o que financia o Estado é a inflação. Por que se cobra impostos? Porque nada adianta impostos. Os impostos que a gente paga com o DARF. Para que isso? Se ele tem a moeda, ele pode mandar rodar, imprime, igual o Ciro Gomes queria. Ele não precisa cobrar impostos. Mas por que se cobra impostos? Para poder usar o poderio da força. Por quê? Porque a partir do momento que você cobra impostos em dinheiro real, você tem que usar moeda de curso forçado, você precisa transitar em real. Se ele pudesse, qualquer país do mundo que tem moeda de curso forçado não precisa cobrar impostos. Basta inflacionar a moeda, ele se sustenta. Só que o que acontece em casos como esse? Você consegue, se você não vai cobrar impostos, você não tem como prender o cara que não paga impostos. E ele tem que ter uma justificativa para usar a força contra você. Mas tem um detalhezinho nessa questão da dívida brasileira, e o Fernando Urich estava falando sobre isso há uma semana atrás, mais ou menos. E o que acontece é o seguinte: alguns países fizeram isso, eles desvalorizaram a moeda deles. A França fez, os Estados Unidos fez, em momentos diferentes da história, mas eles fizeram para fazer com que as dívidas fossem pagas de uma maneira mais... que eles pagassem menos pelas mesmas dívidas que eles contraíram anteriormente. O problema do Brasil é que 50% da dívida pública brasileira é indexada na moeda, na inflação. Então ele não pode simplesmente inflacionar hoje a moeda, porque o Banco Central não consegue simplesmente passar dívidas que não sejam inflacionadas, não sejam vinculadas a índices inflacionários. Então eles têm... Isso é um problema muito sério do Brasil. Problema não, né? Vamos dizer assim, é um problema para os políticos, um problema muito sério do Brasil, porque isso evita com que eles inflacionem loucamente a moeda também, porque a renda fixa passa a render muito bem. Mas o que vocês estão falando aí, que o Rodrigo está falando, Bruno, eu acho que é no sentido que você cria o seu capistão legal, mas na hora que você for transacionar com outros países, né, por enquanto, no mundo que a gente vive hoje, não teria o que fazer, né? Porque o outro país poderia forçar a gente a pagar alguma taxa, alguma coisa assim. Então, eu acho que nesse sentido que você está falando, Rodrigo, realmente não tem o que fazer. Porque mas é um hoje problema os Estados isso? Unidos faz, né? Com petrodólares, ele faz exatamente isso, né? Você acha que é um problema necessariamente isso? Porque eu vejo da seguinte maneira: países não transacionam. Quem transaciona são pessoas. Né? E o que existe é toda essa estrutura impositiva americana no mundo inteiro. Essa questão dos petrodólares é até interessante. Para quem não sabe, os Estados Unidos fez um acordo com a Arábia Saudita lá nos anos 70, porque a Arábia Saudita era o principal vendedor de petróleo do mundo. E os Estados Unidos fez esse acordo, mas aí a Arábia Saudita investe no Tesouro Americano. Então ficou aquela coisa transitando em dólar. E o Afeganistão, há pouquíssimo tempo atrás, tentou sair desse esquema, né? E aí os Estados Unidos foi lá para colocar... O Iraque também tentou, né? Foi tentar acertar euro. E aí os Estados Unidos foi lá para colocar democracia no país, né? Porque democracia é aceitar dólar na vida do petróleo. Então, isso é uma coisa relevante para as pessoas saberem. Mas eu acredito que eu, por exemplo, compro sei lá, uma coisa do AliExpress, ou o Rodrigo compra lá, sei lá, um monte de pedra importada lá para colocar num determinado projeto dele lá. Não é o Estado transacionando. As pessoas, as partes, podem muito bem acordar alguma moeda diferente, não podem? O Rodrigo pode comprar em euro de um fornecedor australiano. Mas vamos trazer, por exemplo,
Poderia, mas a questão é, quando chega na alfândega, o produto que eu comprei, a Receita Federal abre. Cadê a nota fiscal? É igual quando a gente vai para o exterior. Aí a gente fala, você vem com um negócio que custa $5.000 e fala assim, ah não, eu só paguei 500, o cara fala. E é subjetivo, o cara bota o valor que ele quer lá e você vai ter que pagar o imposto. E por enquanto, a gente tem alguns casos horríveis, né? Aconteceu agora, tem 1 mês, 2 meses, que um casal pegou em águas internacionais próximo da Tailândia, fizeram uma ilha lá, né? Foram morar lá, ou seja, 2 pessoas totalmente assim, tipo, que pessoas que não tem perigo nenhum para o mundo, né? Zero perigo. E o exército tailandês foi lá para prender os caras para, tipo assim, prisão perpétua. Só que eles ficaram sabendo e fugiram, né? Tipo então, Ilha assim, das Flores? Não, é tipo isso, mas é uma coisa que aconteceu tem 1 mês, 2 meses atrás. Então, assim, para você ver que o Estado, né, e não só a Tailândia, o mundo inteiro se une contra esse tipo de iniciativa, porque sabe que esse tipo de iniciativa é um perigo, né? E tem um outro ponto interessante também que a gente tem que pensar, que é o seguinte, vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui Dubai, Doha, São Martin, vamos pegar alguns paraísos fiscais aí, tá? Hoje, esses paraísos fiscais existem para que os políticos, né, os burocratas, eles tenham, né, o topo da pirâmide, eles tenham um lugar para transacionar dinheiro, que eles tenham liberdade econômica, né? Então, o que pode acontecer é isso, né? Pode acontecer é ter esses paraísos aí para a gente estar morando lá. Apesar de que 2020, 2021 está cada vez mais estranho. Está tão estranho que você viu o governo chinês dizendo que ele começou a fazer um teste que a pessoa tem um prazo para gastar o dinheiro dela. Aí acabou a economia, vai todo mundo se matar, né? O suicídio vai... A ideia nossa, Pantoja, a ideia nossa de criar uma cidade privada, uma cidade do interior, numa área rural, é óbvio. Veja bem, nós estamos criando uma cidade privada. Nossa lei lá dentro pode fumar maconha. Alguém denunciou que tem alguém fumando maconha, a polícia vai entrar lá dentro do nosso país, da nossa cidade privada. Essa cidade privada, só para o Roberto se situar, ela tá o projeto ele surge no meio daquela burocracia brasileira, então ele vai pegando algumas brechas. É uma propriedade de até 300 hectares, que é uma propriedade de sustento familiar rural, e aí essa propriedade vai ter uma família lá de 1.000 casas, né, 2.000 pessoas ali, mas é uma família, e então ali dentro as transações vão acontecer, vai ter plantação, vai ter infraestrutura, vai ter coleta de água, vai ter coleta de esgoto, vai ter... Mormon, cidade Mormon. Quase isso. Quase isso. Mas não no digamos um cyberpunk mormon, assim. Nós só vamos consumir coisa de lá. Nós vamos transacionar com o Brasil para ter uma vida normal dentro da nossa sociedade. Mas aquilo que nós conseguimos produzir lá já não é taxado pelo Estado. Pagar ITR é muito mais barato do que IPTU. Dentro da propriedade rural sua, você pode andar armado. Você tem a posse, esse conglomerado de pessoas. Então, é um jeito de você começar a mostrar que, mesmo dentro de regras constitucionais desse país chamado Brasil, aí, dessas linhas aí do Bananal, a gente consegue criar um modelo efetivo de uma sociedade que paga menos impostos. Não, uma cidade dessa, ela vai ter, tipo assim, em 2 anos vai ter edifício de 1.000 andares, assim. Todo mundo vai querer morar nessa cidade, né? Eu vou ser o primeiro morador, né? E a ideia, Pantoja, por exemplo, é fazer num lugar meio paradisíaco, óbvio, aqui no interior de São Paulo, na beira do Rio Tietê, onde o cara pode ter a lancha, andar de jet ski. Um negócio realmente que é o que você falou, onde a vida lá vai ser muito mais atrativa do que, obviamente, é no Brasil. Pantoja, se você quiser ser o primeiro morador, se prepara aí, porque esse projeto está saindo do papel. O Rodrigo tem uma construtora e ele vai fazer lá toda a infraestrutura, vai fazer... O que mais vai fazer, Rodrigo? Ele já tá vendo o terreno. Amanhã tá tudo certo. Amanhã a Polícia Federal para aqui em casa e não me leva preso. Rodrigo, eu fiz um webinário aí, tem uns 2 meses, eu acho, com o pessoal do Estudo da Liberdade e com um garoto brasileiro, que ele participa lá do projeto de Honduras, e com um cara que mora em Brasília, o cara mora em Brasília, nunca não conhecia ele, que está fazendo aqui em Brasília o projeto Cidade Urbitar, que são 100.000 pessoas, que ele é libertário também e que tem um projeto de cidade privada também, que é a cidade chamada Urbitar. Já ouviu falar, Rodrigo?
Não ouvi. Aqui em Brasília já foi, demorou 20 anos para ter autorização, conseguiu e está lançando. Maravilha. O que o Bruno quis dizer, Roberto, é o seguinte: eu tenho um conhecimento de incorporação imobiliária. Então, usar todo esse conhecimento para tentar se ver livre de umas amarras do país Brasil. Mas a ideia é, de fato, mostrar que é possível a gente fazer essa vida, porque é uma cidade pequena, até 7, 8, 10 mil habitantes, para a gente cooptar o poder público, para que nunca transforme aquela área em área urbana. Então, nós vamos ter alguém que vai morar na nossa cidade privada, vai acabar se candidatando lá na cidade pública e vai tomar conta do poder público do país vizinho, sabe? Nós vamos estar entrando lá no modelo para segurar, para conseguir fazer algumas coisas para a gente manter a cidade privada fora das mãos do Estado. Numa cidade pequena, você não tem Tribunal de Contas perturbando o cara, você pode incentivar, inclusive, não precisa de cobrar selo de inspeção federal, municipal, estadual, para o cara vender a galinha para o vizinho. Então, tudo isso é um jeito fantástico de você tirar o Estado das costas das pessoas. Nós precisamos, a discussão sempre foi, nós precisamos começar de algum lugar. Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.